Uhum. Hare Krishna, bom dia, espero que todos estejam bem, ótima semana para vocês. Quero pedir desculpa aí pelos atrasos que estamos tendo, porque agora, essa época de festivais, né? Assim, essas lives saíram no meio do controle, né? Mas agora estamos retornando, né? Ontem foi o dia de Radhastami, então atrasou meia horinha, né? E agora atrasamos 15 minutos, mas gradualmente vamos voltando ao normal, né? Então nós vamos dar continuidade nas nossas leituras do Srimad Bhagavatam. Estamos lendo agora o canto 3, o capítulo 25, as glórias do serviço devocional. Na verdade, acho que é o capítulo mais importante, se não for o mais, dos mais importantes, desse canto 3, que é quando Kapila Deva começa a dar suas instruções para sua mãe Devahuti. Agora, nesse momento que estamos lendo, a mãe Devahuti está orando para o seu filho, plenamente consciente de que ele é a suprema personalidade de Deus, e está orando para ele, para que ele lhe instrua na vida espiritual, para que ela possa, então, evoluir, né? O que nos chama muita atenção nesse trecho agora, nesse contexto que estamos lendo, é que nós já ouvimos que a Devahuti era uma grande devota, uma grande yogini, que tinha todos os poderes místicos, que acompanhou o seu marido nas austeridades, a Kardama Muni, durante milhares de anos, né? Tudo bem, teve uma fase em que eles desfrutaram uma mansão aérea, né? Durante muitos e muitos anos também, né? Desfrutaram materialmente, mas depois voltaram de novo a fazer austeridades, e agora nós vemos que a mãe Devahuti, ela está assim completamente assim rendida, né, ao seu filho, e se colocando como uma pessoa caída, né, se colocando como uma pessoa destituída de conhecimento espiritual, né? Então isso parece um paradoxo, né? Como nós ouvimos que ela era tão avançada e tudo mais, e depois estamos vendo que ela está se colocando como uma pessoa caída, pessoa que está sob o encanto dos modos da natureza, uma pessoa que está assim na situação de vida condicionada. Mas, na verdade, essa é a qualificação de um devoto avançado. Um devoto avançado nunca se julga avançado, né? Nunca se julga assim, eu sou uma grande personalidade, né? Mesmo Devahuti sendo uma grande personalidade, né? Sendo uma pessoa extremamente avançada, ela se coloca aqui como uma pessoa caída, né? E esse deve ser assim, um comportamento do discípulo diante do mestre espiritual, né? O discípulo, ele sempre se coloca diante do mestre espiritual como uma pessoa tola, né? Como uma pessoa caída, né? Por mais avançado que ele seja, porque, na verdade, quanto mais a pessoa é avançada, mais ela se considera caída, né? Ela vê quanto ela ainda não evoluiu, né? Ela consegue ver quanto ainda falta para ela evoluir. Então, nesse momento, ela se coloca como uma pessoa caída, né? E esse é o comportamento de Devahuti, né? E mesmo o Senhor Chaitanya, que é a própria personalidade de Deus, né? O avatar dourado que veio nesse mundo para nos salvar da escuridão, da ignorância, da era de Kali, era das desavenças, mesmo ele,
quando ele era, na verdade, na sua adolescência e juventude, ele era um grande mestre, ele era um erudito, ele fundou até uma escola e ele ensinava gramática sânscrita. Ele Jai Sanatana Dharma, Jai Otávio Daniel, Hare Krishna. E aí, depois quando ele resolveu, seu pai faleceu, e ele foi ser iniciado. Ele foi ser iniciado e Ishvarapuri, nós ontem ouvimos falar sobre Ishvarapuri, o Brahmarama, ontem na aula falou sobre Ishvarapuri, que era o discípulo de Madhavendra Puri, né? Que na nossa sessão discipular foi quem introduziu a adoração a Radha Krishna, onde nós falamos antes do dia de Radhastami, né? E que o amor a Deus, né? Introduziu o processo de desenvolver amor por Deus. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele era o próprio Radha e Krishna numa pessoa só. Então ele foi ter com seu mestre espiritual, Ishvarapuri, e seu mestre espiritual disse para ele assim, você é um tolo, simplesmente cante Hare Krishna, né? Larga todo esse estudo acadêmico e simplesmente propague a consciência de Krishna, cante Hare Krishna. Hare Krishna Sundarang Devidasi, reverências, glórias pela Prabhupada. Então, a Devahuti está dando aqui esse mesmo exemplo, né? Embora ela fosse uma devota muito avançada, né? Ela está no mesmo nível de Kardama Muni, ela praticou muitas austeridades com ele e era assim uma filha de Manu, né? Que é o progenitor da humanidade. Ainda assim, ela se colocou aqui diante de seu filho, que era a própria personalidade de Deus, aceitando ele como seu mestre, como uma pessoa caída, uma pessoa condicionada pelos modos da natureza, uma pessoa assim condicionada pelos sentidos, assim, descontrole dos sentidos. Então, quando a gente vê Devahuti falando, a gente se identifica, né? Porque se coloca uma posição muito caída, né? Diante de seu filho, que ela estava aceitando como seu mestre espiritual. Então, essa é a característica de um devoto avançado. Um devoto avançado nunca se julga avançado. Eu sou muito avançado. Não. Aí, nesse momento, se a pessoa se julga avançado, nesse momento ela cai, né? Assim como, por exemplo, a conexão está dizendo que está lenta aqui, não sei por que está lenta. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. O que está acontecendo? Conexão lenta. Como é que é isso? Deixa eu ver a conexão. Bom, eu queria saber com vocês se está tudo certo, o som, assim, a imagem, né? Que aparece aqui conexão lenta. Então, eu queria saber se a transmissão está indo bem aí com vocês. Bom, continuando, né? Temos assim um exemplo de Srila Prabhupada, né? Uma vez, Srila Prabhupada falou para os seus devotos, a única diferença entre eu e vocês é que vocês podem cair a qualquer momento, né? Mas eu não posso cair a qualquer momento. Aí, os devotos ouviram aquilo e ficaram assim, poxa, Prabhupada realmente é um grande, uma pessoa iluminada, né? Mas depois eles viram Prabhupada fazendo puja e chorando, saía lágrima dos olhos dele, né? E aí, então, os devotos depois foram falar, Srila Prabhupada, por que o senhor estava chorando? Porque naquela época os devotos tinham bastante intimidade, né? Srila Prabhupada perguntavam tudo, né? Talvez se fosse hoje em dia, todo mundo ficasse quietinho, né? Assim, mas naquela época, não, eles perguntavam tudo, porque eu só estava chorando. Aí o Srila Prabhupada falou assim, eu estava chorando, eu estava implorando para Krishna nunca me deixar cair em Maya, né? Estava implorando para Krishna não me deixar cair em Maya. Mas aí então, eu caí na ilusão, né? Aí os devotos falaram, mas o senhor disse que a diferença entre o senhor e nós é que nós poderíamos cair a qualquer momento e o senhor não? Como é isso? Né?
E aí Srila Prabhupada falou, é por isso, porque eu choro para Krishna. Eu imploro para Krishna para não me deixar cair. E vocês não choram, vocês não têm medo de Maya, né? Então, ele falava, o problema do meu discípulo é que ele não tem medo de Maya, né? Então, os devotos, eles devem sim se considerar caídos, porque nós somos caídos, né? Estamos nesse mundo porque somos caídos, tomamos um corpo material porque somos caídos. Viemos aqui no meio da Kali Yuga, né? Em plena Kali Yuga, né? Era do caos, da hipocrisia, das desavenças, e aceitamos um corpo material nessa era porque somos caídos, senão não teríamos vindo aqui, né? Então, o devoto nunca se coloca como muito avançado. E isso foi o comportamento da Devahuti, né? Que é o comportamento do Sr. Chaitanya, que dizia, o meu mestre espiritual falou que eu sou um tolo, que deve simplesmente cantar Hare Krishna, né? Então, sim, o devoto tem que se colocar diante do seu mestre espiritual como um tolo. Por mais que ele seja um acadêmico erudito, por mais que ele seja assim, tenha muitos títulos e muitas condecorações, diante do guru dele, ele deve se colocar como um tolo, né? E Srila Prabhupada sempre dizia, eu não tenho nenhum mérito. Se é que eu tenho algum mérito, é que eu estou seguindo estritamente as instruções de meu mestre espiritual. Então, ele dava todo o crédito, todo o mérito ao seu mestre espiritual. Obrigado, Marcelo Magalhães, para que te das. Já é Luiz Rocha Goulart, Luiz Rocha, né? Eu me lembro quando eu era Bhakta, era Brahmachari, né? E tinha um sannyasi, e ele falava assim, ponga-se rocha, devoto. Né? O devoto estava meio fraquinho assim, estava meio assim, lamentando, né? Ele falava assim, ele era venezuelano, ele falava assim, você está na plataforma del muco e da lamentação, ponga-se rocha. É exatamente isso, né? A gente tem que tentar se colocar como uma rocha, né? Porque, caso contrário, Maya vai nos devorar, né? Bom, então, dando continuidade, eu fiz aqui uma breve, né, introdução. Hoje eu vou ler 2 versos, né? Começando com o verso número 11. Né? Aliás, verso número 9, desculpa. Ontem foi lido no sábado foi lido o verso número 8, do capítulo 25. E hoje lemos o verso 9 e 10. Né? O capítulo 25, as glórias do serviço devocional, é muito importante. Né? Esse título é muito importante. Né? Porque nós temos que confiar, nós temos que ter fé no processo de Bhakti Yoga, temos que ter fé no processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Né? Não sei se quem falava assim, que se você não tem fé em Krishna, se você não tem fé, então tenha fé na consciência de Krishna, pelo menos. Mas se você não tem fé na consciência de Krishna, então tenha fé no processo da consciência de Krishna. Né? O processo que vai te levar à consciência de Krishna. Né? Então nós temos que confiar nesse processo do cantar do Mahamantra. Né? Então, como eu falei já para o Marcelo Magalhães, toda pergunta que começa com como podemos? Né? Ah, Prabhu, como podemos? A resposta é cantando Hare Krishna. Né? Toda pergunta que começa com como podemos, a resposta é cante Hare Krishna, que você vai resolver todos os seus problemas. Né? Bom, então, vamos lá. Hoje não cantamos Jayarada Madhava, porque começamos tarde, né? Todos esses festivais e tudo, deu uma desregulada nos horários, mas vamos voltando de novo às 8 horas, né? Então vamos ler o Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam
Dirayet. Antes de recitarmos esse Srimad Bhagavatam, nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, que é a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, das artes, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Jai Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Dhanyam Swastayanam Mahat. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado por Srila Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. É o editor dos Vedas. Ele destina-se ao benefício último de toda a sociedade humana. Benefício último quer dizer amor puro por Krishna. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Debisaha Kalonasta Shanesha Puranarko Donoditaha. Esse Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida de Krishna para a sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, seu séquito, parafernália. Aquelas pessoas como nós, como eu pelo menos, que perderam a sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, encontrarão luz através desse Purana. Encontrarão luz no final do túnel, como se diz, né? Dessa escuridão da ignorância, né? Vamos ler o verso, então, o verso número 10, aliás, número 9, desse capítulo 25. Yadyo Bhagavan Punsham Ishvaro Vaibhavam Kila Lokasya Tamasandasya Shakshur Surya Ivoditaha. Yaha, aquele que, Adhya, a origem, Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, Punsham, de todas as entidades vivas, Ishvara, o Senhor, vai, de fato, Bhavam, tu, Kila, na verdade, Lokasya, do universo, Tamasa, pela escuridão da ignorância, Andasya, cegado, Shakshur, olho, Surya, o sol, e vá como Udita, surgido. Tradução: tu és a suprema personalidade de Deus, a origem e o Senhor Supremo, e todas as entidades, Senhor Supremo de todas as entidades vivas. Surgiste para disseminar os raios do sol, a fim de dissipar do universo a escuridão da ignorância. Então nós estamos vendo aqui duas coisas bem interessantes antes de ler o significado, né? Primeiro, o fato de que Devahuti tinha plena consciência de que Kapila Deva era a suprema personalidade de Deus, né? Diferentemente, por exemplo, de Mãe Yashoda, né, que via Krishna como seu filho, não via ele como a personalidade de Deus suprema. E as Gopis também, né? Radharani e as demais Gopis não viam Krishna como o ser supremo, viam como seu amante, né? Então elas estavam assim totalmente imbuídas em Yoga Maya. Mas nós vemos aqui que Devahuti não, ela tinha plena consciência de que Kapila Deva era a suprema personalidade de Deus, né? Então ela estava situada na plataforma de Vaikunta, em que todos adoram e reverenciam, né, a Narayana, né, como o ser supremo, né, com reverência e devoção, né? Ela estava nesse humor de Dasya, Santa e Dasya, né, no qual se reverencia a Deus, né, embora ela fosse a própria mãe de Kapila Deva, né? Uma situação bem interessante, né, que a mãe vê o seu filho como o próprio Deus e sabe que ele é Deus, que ele é a personalidade suprema e adora ele, né? Bem interessante, né? E serve também, né? Porque a mãe serve o filho, né?
Outra coisa interessante aqui é que ela está falando, tanto no verso de ontem como no de hoje, mais ou menos o que nós sempre falamos, né? Que até posso falar agora. Omagyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Shakshura Militandjana Tasmai Shigura Venama. Que nascemos na mais escura ignorância e o mestre espiritual abre nossos olhos com a shot do conhecimento. Então ofereçamos nossas respeitosas reverências a ele, né? Então é mais ou menos isso que ela está dizendo, tanto no verso anterior, que foi lido aqui, foi lido no sábado, que diz assim: vossa onipotência é meu único meio de escapar dessa escuríssima região da ignorância, porque és meu olho transcendental, o qual obtive apenas por tua misericórdia, após muitos e muitos nascimentos, né? Ou seja, após muitos e muitos nascimentos, o discípulo ele encontra o mestre espiritual, né? E aí o mestre espiritual dá para ele um olho transcendental, né? Abre os seus olhos, né, com a shot do conhecimento, né? E dá para ele uma visão transcendental, né? Aí no verso de hoje ela fala também, né, que compara ele ao sol, né, que surgiu para disseminar a escuridão do universo, a escuridão da ignorância. Então, assim como a gente fala o achote do conhecimento, ela está falando aqui, és como o sol que dissipa do universo a escuridão da ignorância. Então, a mesma coisa que nós recitamos sempre, né? Então, vamos ler aqui o significado. Srila Prabhupada. Kapila Muni é aceito como encarnação da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Neste contexto, a palavra Adhya significa a origem de todas as entidades vivas. E Puncham Ishvara significa o Senhor Ishvara das entidades vivas. Ishvara Paramakrishna, né? Aquele verso do Brahma Samhita, muito citado, Ishvara Paramakrishna, que Krishna é o Ishvara Supremo, Ishvara Parama, né? Krishna é o Ishvara, é o controlador supremo. Ishvara quer dizer o Senhor Supremo, controlador supremo, né? Tem muitos controladores, tem os semideuses, que são pequenos controladores, nós somos menores ainda controladores, né? E tem encarnações de Krishna que são grandes controladores, porém, Krishna é o supremo controlador, né? Ishvara Paramakrishna, isso foi falado pelo próprio Senhor Brahma, que é assim, o mais elevado dos semideuses, vamos dizer assim, o criador de todos os seres vivos, né? A cidade dos corpos, né? Inclusive dos semideuses, né? Ele é o Pitamaha, ele é o bisavô de todos, né? E ele ele recita isso, né? Ishvara Paramakrishna, Krishna é o supremo controlador, né? Aí diz, Satchitananda Vigraha, ele tem uma forma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Anadir Adir Govinda, ele é o começo de tudo, mas ele não tem nenhum começo, ele é eterno, né? E depois, Sarva Karana Karana, ele é a causa original de todas as causas, né? Então, aqui, Devahuti também confirma isso, falando essa palavra Ishvara, né? Ishvaro vai Bhavan Kila, né? Que é a origem e o Senhor Supremo de todas as entidades vivas. Kapila Muni é a expansão direta de Krishna, que é o sol do conhecimento espiritual. Assim como o sol dissipa a escuridão do universo, da mesma forma, quando a luz da Suprema Personalidade de Deus desce, ele dissipa de imediato a escuridão de Maya. Temos nossos olhos, mas sem a luz do sol, os nossos olhos não têm nenhum valor. Interessante, né? Que tem animais que podem ver no escuro, né? Mas, por exemplo, nós, seres humanos, se não fosse o sol, nossos olhos seriam inúteis, né? Não tinham nenhum valor, né? Da mesma forma, sem o olhar, a visão do mestre espiritual, né? Que ele nos
ilumina com a achote do conhecimento, a nossa vida não terá nenhum valor, né? Continuando aqui, temos nossos olhos, mas sem a luz do sol, nossos olhos não têm nenhum valor. Analogamente, sem a luz do Senhor Supremo, ou sem a divina graça do mestre espiritual, ninguém pode ver as coisas como elas são. Ou seja, ninguém pode ter visão transcendental, ver as coisas como elas são, né? Abrir os olhos para a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que somos almas eternas, esse mundo é temporário, esse corpo é temporário, né? Então, como o livro Purushotaya, né? Abrir os olhos para a realidade, né? Então, se nós não temos se a gente não tem a luz de Krishna e do mestre espiritual, né, para abrir nossos olhos com a achote do conhecimento, a nossa vida é inútil, não tem nenhum valor, né? Vai ser apenas como a vida de um animal, né? Ou seja, vai ser o valor como tem a vida de um animal, mas não vamos cumprir o propósito da forma humana de vida, né? Vou ler então agora o verso seguinte. Verso 10. Atame devasamoham aprakrastum tuam arhasi yovagrahoham mametiti etasmin joditas tuaya. Palavra por palavra. Ahá, atá, agora. Meu. Devá, ó Senhor. Samoham, ilusão. Apakrastum, dissipar. Tuam, tu. Arhasi, faze obséquio. Yahá, que. Avagraha, falsa concepção. Aham, eu. Mama, minha. Iti, assim. Etasmin, nesta. Joditá, ocupada. Tuayá, por ti. Então, Devahuti continua, então, orando para o seu filho transcendental, a personalidade de Deus. Ela fala: agora, meu Senhor, faze obséquio de dissipar minha grande ilusão. Devido a meu sentimento de falso ego, tenho sido ocupada por tua maia e tenho me identificado com o corpo e, consequentemente, com as relações corpóreas. Então, ratificando aqui, né, ela reconhece que ela está agindo, que ela tem um falso ego, reconhece que ela está sob o encanto da ilusão de Maya. Isso é muito importante, devoto, reconhecer, né, que nós estamos subjugados, né, pela ilusão e pelo falso ego. Mesmo que às vezes algum devoto mais avançado esteja menos do que outros, né, ainda assim todos nós ainda estamos sendo subjugados pelo ego falso de acharmos que somos essa personalidade que criamos, né, com essa família, essa nacionalidade, né, e por aí vai, né, esse sexo, né, somos homens, somos mulheres, somos pretos, somos brancos, somos brasileiros, somos europeus, somos hindus, somos isso, somos católicos, somos hindus, e por aí vai, né? Você se identifica com todas as designações corpóreas chamadas de upadis, né? As falsas designações que nós nos identificamos. E aqui Devahuti reconhece isso. Isso é um grande passo, a pessoa reconhecer: estou identificado com esse corpo, estou identificado com essa personagem, estou identificado com essa minha nacionalidade, com a minha família, etc. Né? Estou agindo com o falso ego, né? E também estou na ilusão, né? Então isso é muito importante, né? Então, vou ler de novo.
agora, meu Senhor, faze obséquio de dissipar minha grande ilusão. Imagina, Devahuti, que era avançadíssima, filha de Mano, né? Assim, estava no mesmo nível de Kardama Muni, fez austeridade por milhares de anos com ele, tinha todos os poderes místicos, e ela aqui reconhece, está em grande ilusão, né? Devido ao meu sentimento de falso ego, tenho sido ocupada por tua maia e tenho me identificado com o corpo e, consequentemente, com as relações corpóreas. Como eu disse, né? Nascimento, sexo, religião, etnia e por aí vai, né? Significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O falso ego de identificar o corpo como sendo o eu e de reivindicar direito sobre coisas possuídas em relação com este corpo chama-se Maya, né? Aham Mameti, eu e meu, né? Aham Mameti, concepção de eu e meu, né? Na Bhagavad Gita, 15º capítulo, o Senhor diz: estou sentado no coração de todos e de mim vem a sua lembrança e seu esquecimento, né? Esse é o famoso verso que a gente sempre cita, né? Savasya Charan Ridi Sanivisto, Gyana Smriti Apohanancha, né? Estou no coração de todos, como a super-alma, né? E de mim vem o conhecimento, de mim vem a lembrança, de mim vem o esquecimento. Depois ele continua, né? De todos os Vedas, eu sou para ser conhecido, né? Através do estudo dos Vedas. Eu sou o conhecedor dos Vedas e eu sou o compilador do Vedanta, no caso, Vyasadeva, né? Então, continuando, Devahuti afirma que a falsa identificação do corpo com o eu e o apego a posses em relação com o corpo também estão sob a direção do Senhor. Quando ele fala apego a posses, não é que a pessoa só pessoas ricas que têm apego a posses. Não, a gente vê que até um mendigo, se você tocar na trouxinha dele, ele vai ficar irado, né? Está apegado àquela trouxinha dele, né? Está cheio de roupa velha, cobertor rasgado, ele está apegado, né? E as pessoas, assim, uns estão correndo atrás de R$10 e outros correndo atrás de R$1 milhão. Mas está todo mundo correndo atrás. Está todo mundo, né, na luta. Todo mundo aí na luta. Uns querendo R$2, né, como, por exemplo, ontem eu parei no sinal e o rapaz veio com uns guichos e um pano limpando o para-brisa do carro. Depois eu estava sem troco, falei, eu estou sem troco. Ele falou, se você tiver 10, eu tenho 8. Né? Ou seja, uns estão correndo atrás de R$2, estão aí na luta por R$2, outros por R$100, outros por R$1.000, outros por R$1 milhão. Mas é tudo a mesma coisa, está todo mundo aí na luta para conseguir coisas materiais, né? Continuando, então Devahuti afirma que a falsa identificação do corpo com o eu e o apego a posses em relação com o corpo também estão sob a direção do Senhor. Significaria isto que o Senhor discrimina ao ocupar alguém em seu serviço devocional e outrem no gozo dos sentidos? Será que ele é parcial? Muita gente faz essa pergunta, né? Se isto fosse verdade, seria uma incongruência da parte do Senhor Supremo. Mas este não é o fato real. Logo que a entidade viva se esquece de sua verdadeira posição constitucional, desculpe, a garganta não está muito boa. Ontem cantamos muito, né? Então, nesses festivais é assim, a gente canta demais, depois fica rouco. Mas vamos lá, está dando ainda.
Logo que a entidade viva se esqueça de sua verdadeira posição constitucional de servidão eterna ao Senhor e deseja, ao invés disso, divertir-se mediante o gozo dos sentidos, ela é capturada por Maya. Esta captura por parte de Maya é a consciência da falsa identificação com o corpo e o apego às posses do corpo, né? Então, não é que Krishna seja parcial, para uns dá a consciência de Krishna e para outros não dá a consciência de Krishna, que ele beneficia uns e não beneficia outros. Não. Nós escolhemos nosso próprio destino. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Krishna vem, diferentes encarnações, ou então envia seus representantes. Algumas pessoas aceitam e seguem, né? Elas são receptáculos para esta misericórdia do Senhor, né? E outras não, outras fogem, outras viram as costas, né? Para o representante de Krishna e para Krishna. Então, nesse momento, ela fez a sua escolha. E aí ela vai sofrer, vai ficar sob o encanto da energia ilusória completamente, né? O devoto, aquela que está praticando o processo de Bhakti Yoga, não é que ele esteja totalmente livre disso, mas ele tem consciência disso. Enquanto as pessoas não, elas acham que faz parte da vida você ficar completamente iludido, né? A vida é assim mesmo, todo mundo desfrutando, né? Comendo, bebendo, se divertindo, né? Pessoas pensam que a vida é isso, né? E aí ficam totalmente envolvidas, e quando tem uma reação pesada, elas fazem, isso faz parte, isso também faz parte, né? Então, para elas, essa ilusão faz parte, sofrimento faz parte, tudo faz parte, né? Mas, na verdade, não era para fazer parte, né? Então, Krishna é como o sol, né? Ele ilumina tudo, mas tem gente que prefere ficar na sombra, né? Acha que o certo é ficar na sombra. Então, a gente vê que às vezes acontece até mesmo que a pessoa sai para ir na rua quando tem um dia bonito, mas fica na sombra, não quer pegar sol, né? Então, foi a escolha dela, né? Então, continuando aqui. Essas são as atividades de Maya. E já que Maya também é uma agente do Senhor, esta é uma ação indireta do Senhor, né? Se quiser ficar comigo, tudo bem. Se não quiser, tem ali a minha agente, energia ilusória, que vai te iludir, vai achar que você está sendo feliz ali, bebendo uma cervejinha, falando besteira, e por aí vai, né? Uma maneira um engodo, né? A entidade viva fica ali, até, na verdade, uma forma de não sofrer tanto, né? Então, tá bom, toma aí um engodo, um cineminha, uma cervejinha, fica ali, né, até tarde da noite falando besteira, para poder se iludir, né? A gente fala se divertir, né? Essa diversão, que é de se divertir de Krishna, né? Sair de Krishna e ir para a energia ilusória, né? O Senhor é misericordioso. Se alguém quer esquecê-lo e gozar deste mundo material, ele lhe dá todas as facilidades. Não é que ele proíbe, não, você quer ficar em Maya, então não vou deixar, não. Você quer ficar em Maya, então ele dá toda a facilidade, toma aí, ó. Isso é Maya. Pode desfrutar à vontade dessa Maya, né? O dia que você quiser voltar para mim, eu estou aqui, do teu lado, né? Tem aquele exemplo da árvore, né? Que tem 2 pássaros, né? 2 pássaros. Um é a entidade viva, que está ali desfrutando dos frutos da árvore. E o outro é Krishna, Paramatma, que é testemunha, né? Como tem a Lokashakti, né? A palavra Lokashakti significa testemunho do mundo, né? Ele está testemunhando ali, olhando pacientemente
pacientemente esperando que o outro pássaro termine com seu desfrute material ali para poder então se voltar para ele e os dois saírem em voo livre e se libertarem, né? E, quer dizer, Krishna já está liberto, né? Mas o outro pássaro está lá apegado aos frutos da árvore, né? Enquanto que o outro pássaro que já está desapegado está ali só esperando pacientemente aquele ali terminar o seu negócio, né? E aí quando esse outro pássaro se enfastia de comer os frutos da árvore, aí sim ele vai se voltar para o testemunho, o pássaro que é o próprio personalidade de Deus, né, que é o Espírito Santo, né, Paramatma. E aí vai os dois, então, Paramatma vai conduzir ele para a liberdade, né, para a liberação. Então, vou continuando aqui. E Krishna diz, né, eu dou o conhecimento, eu dou a lembrança, mas também eu dou o esquecimento. Ah, você quer o esquecimento? Tá bom, toma aí o esquecimento. Aí esquece completamente de Krishna. Tem tantos devotos que nós vimos que eram tão assim devocionais e assim sumiram completamente. Sumiram completamente, né? Continuando aqui. Então, Krishna lhe dá todas as facilidades para ficar em Maya. Não diretamente, mas por intermédio de sua potência material. Portanto, como a potência material é energia do Senhor, indiretamente é o Senhor quem dá as facilidades para a pessoa esquecer dele. Devahuti, então, disse: minha ocupação no gozo dos sentidos também se deveu a ti. Está vendo? Ela reconheceu também isso, né? Que a ocupação dela no gozo dos sentidos também se deveu a Krishna, né? Agora, por favor, liberta-me deste cativeiro. Olha que lindo, né? O devoto tem que fazer essa oração, né? Ó Krishna, eu estou aqui em Maya, porque eu quis ficar em Maya, e você me deu essas facilidades materiais, mas agora, por favor, me tira disso, me liberta disso, né? Me liberta desse cativeiro, né? Que a pessoa fica presa nessa ilusão, né? Então ela ora, ela deve orar igual o Devahuti, por isso que o Bhagavatam é tão importante, né? Temos que seguir o exemplo de Devahuti, né? Por favor, eu sei que essa minha ocupação no gozo dos sentidos também se deve a ti. Você me deu esse esquecimento. Então agora, por favor, me liberta deste cativeiro, né? Pela graça do Senhor, alguém recebe permissão de gozar deste mundo material. Mas, ao se esgotar do gozo material e cair na frustração, e ao render-se sinceramente aos pés de lótus do Senhor, o Senhor é tão bondoso que o liberta do cativeiro. Portanto, Krishna diz no Bhagavad Gita: antes de mais nada, rende-te, e depois encarregar-me-ei de ti e livrar-te-ei de todas as reações às atividades pecaminosas. Quer dizer, ontem na aula, Chandrama Goswami estava dizendo que Krishna, ele faz essa exigência, né? Primeiro, rende a mim, se rende a mim. E aí depois, então, eu vou me encarregar de te livrar de todas as reações pecaminosas, né? O famoso verso, né? Sarva Dharma Parityajya, abandone todas as atividades materiais, né? Assim, as religiosidades mundanas, né? E simplesmente renda-te a mim, né? Eu vou libertar de todas as reações pecaminosas, não tema, né? Mas aí diz que Radharani, ela é mais misericordiosa que Krishna, ela nem exige, então, que a pessoa se renda, né? Não, eu vou te dar assim, a liberação, mesmo antes de se render, depois você se rende, né? Aí ele fez uma piadinha que Krishna fala: primeiro paga e depois pega. Mas Radharani fala: não, você pode pegar e depois paga. Primeiro paga e pegue, né? Não, pegue e pague, né? Pegue primeiro, depois pague, né? Então, mas a Krishna fala: não, você primeiro se volte para mim
eu vou então te libertar, né? Agora, Radharani já distribui livremente essa liberação, mesmo antes da pessoa ter se rendido, né? Por isso que Chaitanya Mahaprabhu é própria Radharani, que é a encarnação para essa Kali Yuga, em que as pessoas não querem de jeito nenhum se voltar para Krishna, se render a Krishna. É uma era degradada, uma era da escuridão, né? Então, vamos terminar aqui o significado. Atividades pecaminosas são aquelas atividades executadas em esquecimento de nossa relação com o Senhor. Neste mundo material, as atividades que visam o gozo material e são consideradas piedosas também são pecaminosas, porque também existe o karma, o bom karma, né? A pessoa que está ali fazendo atividades piedosas, faz caridade, né? Ou faz austeridade, né? Ou então penitências, e mesmo isso está relacionado com karma, são religiosidades materiais. Então, as atividades piedosas também geram karma, né? Embora seja bom karma, né? Mas também gera karma, né? Por exemplo, às vezes alguém dá caridade a uma pessoa necessitada, com vistas a conseguir em troca que seu dinheiro aumente 4 vezes. Quer dizer, ela faz aquela caridade, mas ela tem um objetivo material, né? Que eu possa ficar rico depois, através dessa atividade piedosa, que as pessoas entendem que se ela faz atividade piedosa, vai ter um bom resultado, né? Então ela faz aquilo, faz um sacrifício, faz uma caridade, ou faz uma austeridade em troca de um benefício material, né? Dar com o objetivo de ganhar, quando a pessoa dá alguma coisa com o objetivo de ganhar algo em troca, chama-se caridade no modo da paixão, né? Tudo que se faz aqui faz-se sob os moldes da natureza. E por isso todas as atividades além do serviço do Senhor são, em última análise, consideradas pecaminosas. Imagina, mesmo a caridade, Prabhupada está dizendo aqui, que pode ser considerada pecaminosa. Por que pecaminosa? Porque visa o benefício material, que no final a pessoa se enreda cada vez mais, né? Com seus bens materiais adquiridos através dessas atividades piedosas, né? Por causa de atividades pecaminosas, sentimos-nos atraídos pela ilusão do apego material, pensando, eu sou este corpo, eu penso que o corpo sou eu, mesmo que o corpo sou eu mesmo, e que as posses do corpo são minhas. Devarut pediu ao Senhor Kapila que a libertasse deste enredamento de falsa identificação e falsa propriedade. Então, repetindo a prece, né, que falamos antes, né, que fizemos antes, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amilitanjena Tasmai Shri Gurave Namah Si Chaitanya Manobistam Staptanjana Bhutale Swarupa Kadamahyam Tadasa Swapadantika. Nós todos nascemos na mais escura ignorância. Mesmo o Senhor Brahma, ele nasceu na ignorância, na escuridão. Quando ele nasceu, tinha escuridão por todo lado. Esse mundo material é um lugar de ignorância, né? E o mestre espiritual abre nossos olhos, né, para a realidade, né? Abre nossos olhos com achotes do conhecimento espiritual. Ofereçamos, pois, nossa respeitosa reverência a ele. E quando é que Selarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de sua Chaitanya e dará refúgio a seus pés de lótus. Anchakalpa Tarubhyascha Kripasindhu Vairavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos nossa respeitosa reverência a todos os Vaishnavas que estão aqui presentes, ouvindo essa live, e todos os demais Vaishnavas que são devotos do Senhor, que são cheios de compaixão pelas almas caídas, e como árvore dos desejos, satisfazem o desejo de todas as entidades vivas. Em especial a sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que tão misericordiosamente me iniciou.
né? Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Vegoravani Pracharini Nirvishesha Shnavadi Pastacha Deshatarine. Estou vendo aqui que entrou Adilila Devidasi. Ela botou aqui Adilila Devidasi, duas vezes. Ela é duas vezes devota, né? Devidasi. Interessante. E já tinha cumprimentado a Luz Rocha, né? Então, tem um famoso verso que Prabhupada sempre colocava na revista De Volta ao Supremo, quando ele publicava, né? Que é assim: Krishna é como o sol e Maya é a escuridão. Onde existe o sol de Krishna, não pode haver a escuridão de Maya. Krishna Surya Sama, Maya Andhakara, né? Ou seja, quando você... Então, a maneira de você se livrar de Maya é colocando no lugar o sol de Krishna, que é mais escuridão. A única coisa que pode dissipar a escuridão é a luz, né? Então, você não tem que fazer um esforço extrínseco para lutar contra a Maya. Você não vai conseguir lutar contra a Maya. Maya é muito poderosa. O que tem que se fazer é colocar Krishna. Na hora que Krishna entra, ele apazigua a Maya, né? Pacifica a Maya, né? O exemplo que se dá é como se você vai numa casa assim e tem assim um Rottweiler, daquele poderoso, aquele feroz, né? E começa a latir, rosnar. Não adianta você querer debater com ele, você vai se dar mal. Mas quando chega o dono, se você for amigo do dono, o dono dá uma ordem e o cachorrinho fica quietinho ali, né? O máximo que ele vai fazer é te cheirar para te reconhecer, para da próxima vez que você vier, ele, né, já não ficar tão bravo, né? Então é exatamente isso. Quando você se torna amigo de Krishna, se você se rende a Krishna, Maya, então, ela se recolhe, né? Porque já está vendo que sua intenção é Krishna, né? Sua intenção não é se entregar nos braços de Maya, mas sim, sua intenção é Krishna. Então, nesse momento, ela se recolhe, né? Então, é isso. Onde existe o sol de Krishna, não pode haver a escuridão de Maya. Eu vou reler os dois versos que nós lemos hoje, né? O verso 10 e 11, aliás, 9 e 10. Né? Eu vou também ler o verso 8, que foi lido ontem. Vossa onipotência é meu único meio de escapar desta escuríssima região de ignorância, porque és o meu olho transcendental, o qual obtive apenas por tua misericórdia após muitos e muitos nascimentos. Né? O verso de hoje: tu és a suprema personalidade de Deus, a origem e o Senhor supremo de todas as entidades vivas. Surgiste para disseminar os raios do sol, a fim de dissipar do universo a escuridão da ignorância. Verso 10: agora, meu Senhor, faz o obséquio dissipar minha grande ilusão. Devido ao meu sentimento de falso ego, tenho sido ocupada por tua Maya e tenho me identificado com o corpo e consequentes relações corpóreas, esposo, filhos, né, parentes, né? Aí eu vou dar um spoiler do verso de amanhã. Devahuti continuou: refugia-me a teus pés de lótus, porque és a única pessoa em quem posso me abrigar. Krishna é a única pessoa em que podemos nos abrigar. E o mestre espiritual, lógico, que é o representante dele. És o machado que pode cortar a árvore da existência material. Portanto, presto minhas reverências a ti, que és o maior de todos os transcendentalistas, e pergunto-te sobre a relação entre homem e mulher e entre espírito e matéria. Purusha e Prakriti, né? Homem e mulher, né? É bem interessante essa pergunta, que vai dar ensejo
ele começar a falar a filosofia Sânkhya, né? Já no verso 12, né? Quando ela pergunta qual é a diferença entre espírito e matéria, entre homem e mulher, né? Entre luz e sol, entre positivo e negativo, né? Esse mundo material é o mundo das dualidades, né? Então, vamos ver se alguém tem alguma pergunta aí, né? Inclusive, o Parikshit, ele sempre faz perguntas. Acho que dessa vez ele não fez. Vamos ver aqui. Vamos subir aqui. Parece que não há perguntas. Já são 9h11, né? Vamos esperar um pouquinho para ver se alguém quer falar alguma coisa. Ninguém quiser escrever nada, digitar nada, a gente encerra, então, a nossa live de hoje. Desejando a todos uma ótima semana, um ótimo dia, né? E que a consciência de Krishna seja o seu foco principal nessa semana, né? Quando você coloca Krishna na sua vida, tudo demais acontece, né? Tudo demais. Ele falou que tem a pergunta dele aí. Tá ali. Qual é a relação entre o falso ego e a autoestima? É uma boa pergunta, bela pergunta, Parikshit. Obrigado aí pela sua pergunta. Parikshit é o homem das perguntas. Né? Então, gente, a autoestima, né? O que seria a autoestima? Seria você se valorizar, né, como pessoa, né? E você, assim, valorizar a sua vida dedicando-se à consciência de Krishna. Aí sua vida terá valor, né? Assim como, por exemplo, nós lemos aqui que se não tiver o sol, nossos olhos não têm nenhum valor, né? A gente acorda de noite para ir no banheiro, por exemplo, e está tudo uma escuridão, a gente tem que sair apalpando, tem que se apalpando, assim, às vezes você está meio ainda sem orientação, você já não sabe se é para o lado direito, para o lado esquerdo, onde está a porta, né? Então, se está escuro, os olhos não têm nenhum valor, né? Da mesma forma, se você não tem a luz de Krishna, a sua vida não tem nenhum valor. Então, a verdadeira autoestima é você colocar Krishna na sua vida. Porque você pode ter todos os títulos, pode ter todas, como eu falei, né? Pode ser uma pessoa famosa, uma pessoa rica, uma pessoa reconhecida pela sociedade, ter muitos amigos. Mas se não tiver Krishna, muitos zeros, muitos zeros, muitos zeros. Porque tudo isso é temporário, tudo isso acaba com esse corpo. Mas quando você coloca o 1 na frente dos zeros, aí vira 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, né? Quanto mais zeros tiver, mais vai aumentar, né, a sua autoestima, né? Mas quando você não tem Krishna, todo esse monte de aquisições materiais e para o seu ego, tudo só vai aumentar o seu ego. Só vai aumentar o seu ego, o seu falso ego, né? E vai te enredar nesse mundo material. E essa sua assim chamada autoestima, ela vai ser uma coisa temporária, material, né? Porque como tudo nesse mundo é temporário, a pessoa pode ter até uma autoestima, mas depois, o dia que ela ficar assim, né, cair na ilusão, essa autoestima vai embora, né? O dia que Maya assim pegar ela, né? Então, nesse momento, essa autoestima vai embora, né? Porque vai se ver sobre as garras, né, no emaranhamento da energia ilusória, né? Assim como um inseto, né, que está voando, cheio de, né, todo cheio de si, né? E aí cai numa teia de aranha, acabou. Cai numa teia de aranha, toda a sua autoestima vai embora, né? Está ali enredado na teia de aranha e não consegue sair, né? Então, se a pessoa não coloca Krishna na sua vida, por mais que ela tenha uma autoestima, essa autoestima vai se transformar em orgulho, vai se transformar em arrogância, vai se transformar em prepotência.
né? Vai ser, né? Em soberba, né? Então, quer dizer, a gente tem aquelas posturas de yoga que a pessoa fica assim, né? Com o peito estufado e assim. Isso pode ser autoestima, mas pode ser também soberba, arrogância, né? Convencimento, eu sou o cara, né? Então, existe assim um tênue fio de distância, né? Entre a autoestima e o orgulho, né? E a prepotência, né? E assim como também se a pessoa está muito para baixo, está muito assim, você pode falar que ela tem baixa autoestima, mas também ela pode ser uma pessoa humilde, né? Então, o que é importante é a consciência, né? Por isso que existe a chamada consciência de Krishna. Se você tem consciência de Krishna, como o Prabhupada, que ele andava assim com a cabeça erguida, né? E algumas pessoas achavam que ele era orgulhoso. Aí perguntaram, mas Prabhupada, a pessoa sempre anda assim, com a cabeça erguida. Porque eu tenho uma filosofia e eu tenho um mestre espiritual autêntico e uma filosofia perfeita, né? Então, eu sou orgulhoso do meu mestre espiritual. Sou orgulhoso da consciência de Krishna, né? E não orgulhoso de si mesmo, né? E da mesma forma, quando tem imagens de Prabhupada assim, com a cabeça baixa, né? Isso não é baixa autoestima, é humildade. Está se reconhecendo como insignificante, está orando para Krishna, mas nunca deixar ele ficar em Maya, né? Agora, se a pessoa não tem Krishna, essa autoestima se transforma em orgulho, em soberba, né? E a depressão dela, né, seja assim chamada humildade, transforma-se em depressão, né? Transforma-se em baixa autoestima, né? Porque ela está identificada com o corpo, né? Então, a humildade dela, na verdade, é baixa autoestima. Ela se considera, assim, o excremento do cachorro do bandido, como se fala, né? Mas o devoto se considera caído, se considera assim, muito baixo e caído, mas ele tem consciência de que a alma não é baixa e caída. O corpo pode estar caído nesse mundo material, mas ele sabe que Krishna é a sua única salvação. Ele sabe que o mestre espiritual é a sua salvação. Por isso nós cantamos de manhã, né? Yasya Prasada, Bhagavad Prasada, Yasha Prasada, Nagati Kutopi, Dayanstuvan, Tasaya Shastri Sandhya, Vande Guru, Sicharanaravinda, que pela misericórdia do mestre espiritual, a pessoa obtém a misericórdia de Krishna. Sem a misericórdia do mestre espiritual, ninguém pode fazer nenhum avanço espiritual. Porque o mestre espiritual é representante de Krishna, né? Portanto, devemos, pelo menos 3 vezes ao dia, Trisandhya, né? De manhã, quando o sol nasce, meio-dia e quando o sol se põe, temos que prestar nossas respeitosas reverências a esse mestre espiritual, que é o sol que ilumina a nossa existência, né? Ok, gente? Então, obrigado pela audiência. Sundarang agradecendo pela transmissão do conhecimento transcendental. Jaya, Srila Prabhupada, todas as glórias a Shri Guru e Shri Gauranga. Haribo, Jai.